Na grande mansão do Dr. Augusto, cada canto brilhava de luxo. Os tapetes grossos, os móveis de mármore e a enorme escadaria pareciam gritar riqueza. No entanto, no meio de toda aquela ostentação, havia alguém que passava despercebida e Helena. Ela chegava cedo todas as manhãs, com seu uniforme simples e expressão cansada, carregando no olhar um silêncio pesado. Era a faxineira da casa, invisível para quase todos, exceto quando cometia o menor deslize. Naquela noite, um jantar de negócios havia sido organizado. A família de Augusto estava reunida, além de alguns convidados importantes. Helena se movia discretamente entre as mesas, limpando discretos respingos e recolhendo pratos. Mas a tranquilidade aparente foi quebrada quando Augusto, com seu sorriso frio e tom de superioridade, resolveu brincar às custas dela. Helena, você não entende nada disso, não é? Ele disse, erguendo uma folha de relatórios contábeis diante de todos. Este tipo de problema é para gente inteligente. Você, no máximo, sabe limpar poeira. A mesa explodiu em risadas abafadas. Helena sentiu o rosto arder, mas não respondeu. Guardou o silêncio como sempre fazia, com os olhos baixos, o coração acelerado e a garganta seca. Mais tarde, quando recolhia as sobras do jantar, percebeu que Augusto havia esquecido parte dos relatórios sobre a mesa do escritório. O papel estava marcado com anotações confusas, rasuras e números que não fechavam. Helena olhou por alguns segundos, tentando se convencer de que aquilo não era da sua conta. Mas algo chamou sua atenção. Eram números simples, operações básicas, e, mesmo assim, havia erros graves. Guardando o segredo dentro de si, Helena dobrou os papéis de maneira cuidadosa e os colocou de volta onde estavam. No fundo, sabia que aqueles erros não eram meros descuidos. Aquilo escondia algo maior, algo que, se revelado, poderia mudar não apenas a empresa, mas o destino de todos naquela casa. Enquanto fechava a porta do escritório, Helena percebeu que, pela primeira vez, o peso das palavras de Augusto não a diminuíra. Pelo contrário, já havia despertado nela uma estranha e silenciosa coragem. O silêncio da mansão pesava mais do que o brilho dos lustres. Na madrugada, quando todos dormiam, Helena caminhava pelos corredores largos, com o pano de limpeza nas mãos, como se fosse apenas mais uma noite comum. Mas seu coração batia rápido. Desde aquele jantar, não conseguia tirar da cabeça os relatórios confusos que vira no escritório de Augusto. Algo a puxava de volta para aquele lugar proibido. Ela entrou devagar no escritório, fechando a porta atrás de si. A penumbra deixava o ambiente ainda mais frio. Sobre a mesa, uma pasta esquecida. Helena respirou fundo antes de abrir. Os papéis revelavam cifras milionárias, movimentações estranhas e lacunas impossíveis de justificar. Linhas de números dançavam diante de seus olhos, mas não era difícil entender, havia um buraco enorme nas contas da empresa. Um erro que não parecia acidente. Enquanto analisava, ouviu passos no corredor. Assustada, fechou a pasta com rapidez. Mas não era Augusto. Era Rafael, o filho. Ele parecia perdido em pensamentos, carregando no olhar uma dúvida que Helena reconheceu. Quando a viu, franziu o senho. "O que você está fazendo aqui a essa hora?" perguntou em voz baixa. Helena hesitou,
mas percebeu que não havia desprezo em sua voz. Era diferente do pai. Rafael se aproximou e, num tom mais sincero, disse: Você também percebeu, não é? Há algo errado. Meu pai, ele não é tão transparente quanto finge. Helena sentiu a respiração prender no peito. Aquela era a confirmação que temia. Rafael, mesmo sendo filho, desconfiava do próprio pai. Agora, ela estava diante de uma escolha impossível: permanecer em silêncio, proteger seu emprego e sua paz frágil, ou se arriscar, expondo documentos que poderiam destruir Augusto, e talvez toda a família. Naquele instante, sozinha diante de Rafael, Helena entendeu que o segredo que carregava era maior do que ela. E que cada decisão dali em diante poderia mudar tudo. O sol da manhã entrava pelas janelas altas da mansão, iluminando os móveis caros e os corredores silenciosos. Helena caminhava apressada, levando um balde de água, quando ouviu a voz firme de Camila, a filha de Augusto. Você aí, traga-me o café. Disse, sem sequer olhar para Helena. Camila sempre a tratava com indiferença, como se sua presença fosse apenas parte da mobília da casa. Mas naquele dia, havia algo diferente em seu semblante. Um caderno de anotações estava aberto diante dela, repleto de números e contas. Helena reconheceu imediatamente os mesmos erros que havia visto nos relatórios da noite anterior. Curiosa, mas tentando manter o respeito, Helena parou por um instante. Camila percebeu. O que foi? Perguntou, seca. Nunca viu alguém estudar? Helena respirou fundo, sentindo o peso do desprezo em cada palavra. Ainda assim, não conseguiu calar a verdade. Esses números, eles não fecham. Murmurou. Camila ergueu os olhos, irritada no início, mas logo sua expressão vacilou. Ela sabia que havia algo errado e, por mais que quisesse menosprezar Helena, não podia negar a realidade. Como você sabe disso? Perguntou, desconfiada. Helena não respondeu. Apenas baixou a cabeça e seguiu seu trabalho, deixando Camila intrigada e incomodada com a própria dúvida. No fim do corredor, a velha governanta Dona Lúcia interceptou Helena. Seus olhos severos denunciavam preocupação. Menina, não se meta no que não é da sua conta, disse num tom baixo, mas firme. Esses assuntos de família são perigosos. O patrão não perdoa quem o enfrenta. Cuide apenas do seu serviço e nada mais. Helena sentiu um arrepio. O conselho soava como advertência, mas também como ameaça velada. Enquanto voltava à cozinha, a tensão se instalava dentro dela. Camila começava a desconfiar que algo realmente grave acontecia. Dona Lúcia deixava claro que qualquer passo em falso poderia custar caro. E, no meio desse silêncio sufocante, Helena percebeu que estava presa entre dois mundos, o da obediência cega e o da verdade que clamava para ser revelada. A notícia chegou como um trovão na mansão. Um cliente internacional, um dos maiores parceiros da empresa de Augusto, havia enviado um comunicado oficial ameaçando encerrar um contrato milionário. O motivo era claro: erros graves e não explicados nas finanças. O tom da carta era duro, quase humilhante, e deixava claro que a confiança estava se esgotando. Augusto ficou furioso. Percorria a sala de estar com passos pesados,
o rosto vermelho de raiva, gritando com advogados ao telefone e exigindo respostas da diretoria. Diante da família, tentou manter a postura de homem seguro, mas todos podiam sentir o desespero escorrendo pelas suas palavras. Naquela mesma noite, no meio de uma discussão com Rafael e Camila, Augusto ainda encontrou espaço para humilhar Helena. Imagine só, disse, rindo com ironia. Talvez devêssemos pedir à faxineira para resolver o contrato. Quem sabe ela consegue com a vassoura o que vocês não conseguem com os livros. O silêncio pesado caiu sobre a sala. Helena, como sempre, abaixou os olhos, fingindo indiferença, mas por dentro algo queimava. A cada palavra debochada, crescia nela uma força estranha, uma determinação silenciosa. Quando todos se recolheram, Helena caminhou pelos corredores escuros da mansão. O som distante do relógio de parede marcava cada passo que ela dava até o escritório. Com as mãos trêmulas, girou a maçaneta devagar. Dentro da sala, o cheiro de papel e madeira antiga se misturava ao peso do segredo. Helena abriu gavetas, mexeu em pastas esquecidas, sempre com o ouvido atento a qualquer ruído. E ali, nas pilhas de documentos, encontrou relatórios antigos, contratos mal explicados e anotações feitas às pressas. Cada página parecia revelar mais erros, mais buracos, mais sinais de que havia algo escondido. Na penumbra, iluminada apenas por uma pequena lâmpada, Helena virou mais uma folha e sentiu o coração acelerar. Não eram falhas simples. Era algo maior, um esquema cuidadosamente disfarçado. Enquanto a noite avançava e a mansão dormia, Helena seguia sua investigação em silêncio. Sabia que, se fosse descoberta, perderia não apenas o emprego, e mais talvez a própria segurança. Ainda assim, não conseguia parar. Alguma verdade perigosa estava escondida ali, esperando para ser revelada. O relógio da mansão marcava quase 2 da manhã quando Rafael, incapaz de dormir, desceu até o escritório do pai. As discussões acaloradas do dia, a ameaça do cliente e os números que não faziam sentido martelavam em sua mente. Empurrou a porta devagar e, para sua surpresa, encontrou Helena sentada à mesa, com os óculos apoiados no nariz, folheando relatórios e rabiscando cálculos em um pedaço de papel. Por um instante, pensou em repreendê-la, mas algo no olhar concentrado dela o fez parar. Helena não parecia uma intrusa, parecia alguém em busca desesperada de respostas. "O que você está fazendo aqui?" perguntou baixinho, sem o tom de arrogância que o pai teria usado. Helena se sobressaltou, quase derrubando os papéis. Seu primeiro impulso foi pedir desculpas, mas as palavras não saíram. Rafael se aproximou e pegou uma das folhas rabiscadas. Os cálculos estavam corretos. Eram claros, precisos, como se tivessem sido feitos por alguém com anos de prática. "Como você sabe lidar com isso?" ele perguntou, intrigado. Helena hesitou, mas enfim respondeu com voz baixa. "Meu pai era contador. Quando eu era menina, ele me ensinava enquanto trabalhava em casa. Depois que ele morreu, nunca mais tive chance de usar o que aprendi." O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael, pela primeira vez, enxergava além da figura discreta da faxineira. Diante dele estava uma mulher com um talento raro, sufocado pela vida dura. "Então você percebeu os erros", disse ele, quase num sussurro. Helena assentiu.
Eles não são simples erros. Alguém está escondendo algo grande. Rafael passou a mão pelos cabelos, nervoso, mas também impressionado. Em vez de denunciá-la, sentiu nascer uma aliança inesperada. Escute, Helena, e não conte a ninguém ainda. Se meu pai descobrir, você pode ser demitida. Mas eu vou te ajudar. Nós vamos descobrir a verdade juntos. Ela olhou com desconfiança, mas também com um brilho de esperança. Pela primeira vez, alguém acreditava nela. E, mesmo em segredo, aquela promessa mudava tudo. Os dias seguintes foram sufocantes. Helena e Rafael passavam noites em silêncio no escritório, folheando relatórios, cruzando informações e tentando entender a origem das falhas. Até que, certa madrugada, Helena encontrou algo que fez o coração gelar: assinaturas da própria diretoria em transferências suspeitas para contas desconhecidas. Não eram simples erros de cálculo. Era desfalque, um rombo escondido por mãos poderosas. Rafael ficou pálido ao confirmar os números. Isso pode destruir a empresa inteira, e murmurou, sem acreditar no que lia. Helena sabia que estava diante de algo muito maior do que imaginara. Mas, enquanto esse segredo crescia, o clima dentro da mansão mudava. Camila, que sempre tratara Helena com desprezo, começou a reparar demais na aproximação do irmão com a faxineira. As conversas baixas, os olhares cúmplices, as horas no escritório. Um ciúme silencioso tomou conta dela, e não apenas por rivalidade social. Camila não suportava a ideia de ver Rafael confiar mais em Helena do que nela própria. Numa manhã, enquanto Helena organizava papéis na cozinha, Camila entrou abruptamente. Você pensa que engana quem? Disse com frieza. Não se iluda achando que vai subir de posição nesta casa. Você é só a faxineira. E saiu deixando um silêncio cortante atrás de si. No mesmo dia, Dona Lúcia, a governanta que servia a família há décadas, chamou Helena para uma conversa reservada. Seus olhos cansados refletiam mais medo do que raiva. Não se meta nesses assuntos, menina. Você não sabe aonde isso pode levar. Já vi gente arruinada por muito menos. Faça seu trabalho e esqueça o que encontrou. Helena ouviu em silêncio, mas por dentro o conflito crescia. Sabia que se continuasse poderia perder tudo, talvez até colocar sua vida em risco. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar o que descobrira. A empresa estava prestes a desmoronar, e com ela todos que dependiam daquele império. Naquela noite, ao encarar novamente as folhas marcadas de assinaturas e números, Helena tomou consciência de algo inevitável: o fardo da verdade agora estava em suas mãos, e o silêncio não seria mais suficiente para protegê-la. A mansão já não respirava luxo, mas tensão. As vozes ecoavam pelos corredores como se as paredes carregassem cada acusação. Augusto, com o rosto endurecido, batia a mão na mesa de jantar, exigindo respostas. Meus próprios filhos, disse, a voz carregada de raiva. Traidores! Vocês se voltaram contra mim, alimentando fofocas, questionando minha capacidade. Rafael, firme mas contido, tentou argumentar. Pai, não são fofocas. Há números que não fecham, documentos que precisam ser explicados. Camila, embora confusa, também ousou se pronunciar.
Eu o vi com meus próprios olhos. Os relatórios estão cheios de falhas. Augusto os encarou como se fossem estranhos. Vocês repetem as mesmas bobagens que circulam por aí. Estão envenenados contra mim. Enquanto a discussão fervia, um telefonema ecoou da sala de estar. Era o secretário avisando que o conselho da empresa havia marcado uma reunião de emergência. O rumor sobre irregularidade se espalhara rápido demais. A crise, que antes se escondia nos papéis, agora queimava em público. Helena, que observava da porta, sentiu o estômago se revirar. No bolso do avental, guardava cópias dos documentos que revelavam o desfalque. Aquilo podia salvar a empresa, podia salvar até a família de uma ruína inevitável. Mas, se ousasse mostrá-los, corria o risco de ser acusada de invasão, de trair a confiança, de ultrapassar os limites de seu lugar. Quando tentou se aproximar, Augusto a fulminou com o olhar. E você, o que faz aí parada? Volte para suas tarefas. Sua voz ecoou como um golpe. Helena recuou, mas seu coração batia como um tambor. Sabia que aquela era a chance. Se ficasse em silêncio, todos desabariam junto com a empresa. Se falasse, poderia ser expulsa antes mesmo de abrir a boca. Na escuridão de seus pensamentos, uma certeza crescia e a verdade não poderia ficar escondida por muito mais tempo. O destino da mansão e da empresa estava em suas mãos frágeis, mas decididas. A sala do conselho estava cheia, o ar carregado de desconfiança e murmúrios. Os diretores, engravatados e impacientes, aguardavam explicações de Augusto, que entrava com passos largos e um sorriso forçado, tentando disfarçar o peso da crise. Helena, chamada apenas para servir água e café, permaneceu discretamente ao fundo, mas dentro do bolso de seu uniforme guardava os documentos que poderiam mudar tudo. Quando o presidente do conselho pediu explicações sobre os erros nas contas, Augusto elevou a voz, tentando manter o controle. Erros acontecem, senhores. Não há motivo para exageros, disse, mas a inquietação nos rostos ao redor denunciava que ninguém estava convencido. Foi então que Rafael, cansado do silêncio, se levantou. Há provas concretas de que esses números não são apenas descuidos. E alguém aqui sabe disso, e afirmou, lançando um olhar rápido para Helena. A tensão explodiu. Augusto, furioso, percebeu a direção do olhar do filho e imediatamente voltou-se contra a faxineira. Está brincando comigo? Querem ouvir a opinião de uma mulher que passa o dia esfregando o chão? A risada dele cortou a sala. Uma faxineira não entende de negócios. Alguns diretores riram nervosos, outros baixaram os olhos, constrangidos. Helena sentiu o rosto queimar, mas não se moveu. Rafael tentou defendê-la. Pai, respeite-a. Ela enxergou o que ninguém teve coragem de ver. Cale-se! Gritou Augusto, batendo a mão na mesa, sua autoridade ecoando. O silêncio caiu sobre a sala, pesado, sufocante. Todos esperavam o próximo movimento. Helena respirou fundo, as mãos suando, mas os documentos estavam firmes em seu punho fechado. Ela sabia que, se desse um passo à frente, não haveria volta. Com o coração disparado, ergueu-se lentamente, pela primeira vez diante de todos aqueles homens de poder, levantou as folhas amareladas que traziam a verdade.
Sua voz ainda não havia saído, mas o gesto já era um desafio. O peso de anos de silêncio se transformava em coragem diante dos olhares incrédulos. O destino da empresa, da família e dela mesma estava prestes a mudar. Helena abriu os documentos com as mãos trêmulas. O barulho das folhas ecoou na sala silenciosa, cada olhar voltado para ela como se ninguém acreditasse que teria coragem de falar. Com voz firme, embora o coração disparasse, ela começou a explicar linha por linha, mostrando os desvios escondidos sob relatórios aparentemente inofensivos. Os diretores se inclinaram para a frente, atônitos. Rafael observava com orgulho contido, enquanto Camila, dividida entre a raiva e a surpresa, mal conseguia encarar a cena. Augusto, porém, permanecia imóvel, os olhos cravados nela, como se tentasse derrubá-la apenas com o olhar. E então, veio a revelação. Entre as assinaturas e transferências, um nome aparecia com frequência. Marcelo, sócio de confiança, amigo de décadas, quase considerado parte da família. Helena apontou para as páginas. Todos esses valores foram desviados por ele. Não foi erro de cálculo. Foi fraude deliberada. O choque percorreu a mesa como um raio. Marcelo, presente na reunião, empalideceu. Isso é absurdo! Gritou, tentando disfarçar, mas os papéis estavam ali, claros, inquestionáveis. Os diretores começaram a cochichar entre si, alguns balançando a cabeça, outros exigindo respostas imediatas. Augusto, em um misto de incredulidade e desespero, levantou-se. Não! Marcelo é meu amigo há anos. Trabalhamos lado a lado. É impossível. Mas a pilha de provas falava mais alto. As transferências escondidas, as notas adulteradas, tudo levava ao mesmo nome. O conselho se dividiu, alguns pediam investigação imediata, outros pressionavam por uma decisão rápida para salvar a empresa. Rafael encarou o pai. Ele te enganou durante anos. Você preferiu ridicularizar quem podia ver a verdade, e agora está diante dela. Camila, com os olhos marejados, murmurou quase sem força: Papai, nós estamos perdendo tudo. Augusto sentiu o peso desabar sobre os ombros. A confiança que construíra em décadas se desfez em segundos. A família, antes sustentada pelo orgulho e pelo poder, agora se despedaçava diante dos olhos de todos. E no centro daquela implosão, estava Helena, a mulher que ninguém acreditava capaz de compreender assuntos de gente inteligente, segurando a verdade que todos temiam encarar. A sala do conselho estava irreconhecível. Onde antes reinava arrogância e silêncio cúmplice, agora havia murmúrios de admiração e olhares voltados para Helena. A faxineira, que tantas vezes fora invisível, estava de pé diante dos engravatados, sua voz firme ecoando cada palavra. As provas que apresentará não apenas salvaram a empresa de uma ruína inevitável, mas também expuseram anos de corrupção escondida. No dia seguinte, jornais locais noticiaram a história: faxineira desvenda a fraude milionária e salva a corporação. O nome de Helena, antes restrito às cozinhas e corredores da mansão, circulava agora nas bocas de executivos e investidores. A humilhação sofrida diante de todos se transformava em reconhecimento público, e o respeito que ela nunca buscou começou a florescer. Augusto, destruído emocionalmente, parecia outro homem.
A derrota estampada em seu rosto não vinha apenas da queda do amigo Marcelo, mas do peso de perceber que havia tratado com desprezo a única pessoa que realmente enxergara a verdade. Uma noite, em silêncio, procurou Helena na cozinha. Eu errei com você, disse, com a voz embargada. Se dependesse de mim, talvez tudo tivesse desmoronado. Você foi mais leal à minha família do que eu mesmo. Helena não respondeu de imediato, mas um leve aceno de cabeça foi suficiente para quebrar o gelo. Rafael, por sua vez, já não escondia admiração. Aproximava-se dela com respeito sincero, não mais apenas como cúmplice de segredos, mas como alguém que reconhecia sua força. Camila, embora ainda orgulhosa, começou a baixar a guarda. Um dia, ao cruzar Helena no corredor, murmurou quase envergonhada: "Eu estava errada sobre você." Com o tempo, a empresa conseguiu se reerguer, agora sob nova gestão e transparência. Mas nada na mansão voltou a ser como antes. As paredes ainda guardavam ecos de acusações e lágrimas, mas também lembravam que dignidade e sabedoria podem surgir de onde menos se espera. E ali, no coração daquela casa antes marcada pelo poder e pela soberba, Helena caminhava erguendo a cabeça, e não mais como uma sombra esquecida, mas como a mulher que transformou a verdade em redenção.